O que precisa morrer em sua vida para a presença de Deus te envolver? Eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas no momento agora eu vou ler só o versículo 1 e o versículo 2, os demais a gente vai referindo ao decorrer da mensagem. Diz assim no livro do profeta Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Até aqui. Esse texto me levou a refletir pelo Espírito Santo uma mensagem de edificação, despertamento e avivamento para as nossas vidas, servos de Deus, do Deus vivo que nós servimos. Nós, seres humanos, temos uma tendência de acomodar, de concordar e de se moldar, né, a vida. Mas Deus nos chama a atenção aqui para um grande despertamento no nosso viver. Foi uma mensagem me dada na madrugada quando orava a Deus, e essas mensagens são mensagens reveladas do Espírito Santo para o meu coração, e que compartilho com você agora, porque Deus tem me dado essas mensagens para eu compartilhar com as pessoas que estão precisando. E se você está ouvindo esta mensagem, está vendo esta mensagem, é porque você está precisando. Deus estará falando o seu coração de uma maneira muito poderosa. O que precisa morrer na minha vida para a presença de Deus me envolver? O que está precisando morrer na sua vida para a presença de Deus te envolver? Isaías foi despertado pela presença de Deus depois da morte do rei Uzias. Ele vivia no palácio, era um profeta palaciano, vivia no palácio confortável, ali na presença do rei, e parecia que ele estava muito confortado, muito acomodado, muito conformado com a vida que vivia. E Deus às vezes permite certas coisas acontecer na nossa vida, como permitiu naquele momento a morte do rei Uzias, para que pudesse acordar, despertar Isaías. Como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós precisamos estar despertando, acordando, despertando, para que nós possamos estar sendo esclarecidos por Deus, isso no sentido espiritual. E Isaías foi despertado por Deus. É verdade que o rei já estava leproso há algum tempo, porque ele fez aquilo que não agradava a Deus, e então ele ficou leproso, oferecendo um sacrifício que era do ofício do sumo sacerdote, e ele como rei não podia oferecer, mas a sua arrogância, o seu orgulho, a sua presunção o levou a sacrificar, e por isso imediatamente ele ficou leproso, e assim Deus permitiu ele morrer leproso, mesmo perdoando o seu pecado. As consequências do pecado Deus não apaga, ele apaga o pecado, perdoa o pecado, mas as consequências a pessoa tem que colher, porque isso faz parte da semeadura, quando a palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, certamente colherá, e colhe aqui. Na eternidade, quem morre na desobediência, quem morre no pecado, quem não é perdoado por Deus, por não se arrepender, se converter a Deus, converter é se voltar para Deus. Não se converter a Deus, então ele acaba morrendo no pecado e perece eternamente. Recebe a sentença. A sentença recebe na eternidade. Aqui no mundo nós recebemos as consequências daquilo que semeamos, de bom ou de ruim. Portanto, meus amigos, esta é uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sinto o poder de Deus ao transmitir esta palavra. O que precisa morrer em você para a presença de Deus te envolver? Deus não quer só nos salvar, Ele quer nos salvar e nos levar a ter comunhão
constante com Ele, vida com Ele constantemente, vida na sua presença, vida no seu altar, vida aos seus pés, vida de comunhão, vida de intimidade através do nosso relacionamento pessoal. Não se assuste com os cânticos aqui das galinhas, dos pássaros, porque eu estou aqui no cantinho da chácara aqui e tem esses barulhos mesmo, que eu sempre gravo aqui porque eu gosto de gravar ao ar livre. Eu gosto de orar e gravar ao ar livre. Aqui é o meu lugar de oração, de busca ao Senhor pelas madrugadas, durante o dia e todo o tempo que eu estou aqui. Eu moro aqui na chácara e passo muito tempo aqui aos pés do meu Senhor. E baseado na minha experiência pessoal e principalmente na experiência de Isaías, é que eu lhe trago esta mensagem nesta manhã. Às vezes precisa morrer o nosso comodismo. Nós ficamos acomodados com a vida que vivemos, com a vida religiosa, com a vida tranquila. Nós ficamos acomodados, nós não queremos sacrifícios, nós não queremos dificuldade, nós queremos estar bem na vida material, às vezes até em primeiro lugar, e em segundo lugar na vida espiritual. E muitas das vezes nós deixamos Deus para depois, dando a sobra para Ele. Mas o nosso Deus é Deus das primícias. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Ele quer estar no nosso viver constantemente. Ele quer tomar conta, Ele quer ter a primazia, Ele quer ser o primeiro. Como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, vamos buscar a presença de Deus, busque mais a Deus. Deus é um Deus que tem muito a nos revelar, tem muito a nos dar. Ele tem o melhor para a nossa vida, e o melhor de Deus vem depois. Como algumas traduções dizem, depois que morreu o rei Uzias. Então vem depois. Vem depois que nós nos relacionamos com Deus, depois que nós nos aproximamos de Deus, depois que nós buscamos a Deus. É preciso fazer como Ezequiel fez. Ele entrou no rio, naquele rio maravilhoso, lá em Ezequiel 47, ele entrou no rio, Ezequiel, e ali ele pôde ver coisas maravilhosas ao entrar no rio, e a cada momento que ele ia aprofundando, que ele ia adentrando naquele rio, que simboliza a presença do Espírito Santo, um rio que nascia do altar de Deus, então ele pôde ver coisas tremendas, e ao ponto dele ver uma riqueza tremenda, abundância, quando ele chegou ao ponto de nadar, não podia mais andar, porque a água deu no tornozelo, deu no joelho, deu na cintura, e agora as águas tomaram todo o seu ser. Ele andando no rio não podia mais andar, tinha que nadar, ficar na direção do Espírito Santo. Quando nós ficamos na direção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, quando nós ficamos na presença do Espírito Santo, para Ele ter liberdade na nossa vida, aí nós vamos ver coisas inefáveis, como Isaías viu, como Ezequiel viu, e como todos aqueles que buscaram a presença de Deus. João, Tiago e Pedro viram coisas inefáveis com Jesus Cristo lá no monte, quando eles foram com Jesus orar. Foram só os três, os outros ficaram ao pé no monte, lá na cidade, e os três subiram com ele, e ali houve a transfiguração em glória do Senhor Jesus, e eles puderam ali ouvir a voz de Deus, eles puderam ouvir ali coisas inefáveis, que não é qualquer um que ouve não, só os três, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus em oração, foi que viram essas coisas maravilhosas. Nós precisamos estar em oração, precisamos estar em consagração, precisamos estar em entrega. Muitas das vezes na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos estar jejuando, orando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, para nós poder realmente estar próximo de Deus. Não podemos estar próximo de Deus sem a Bíblia, sem a oração, e muitas das vezes até mesmo jejuando para quebrar a força do pecado da carne na nossa vida. Porque o jejum é para quebrar a força da carne, a força do pecado que vem através da carne, e nós estamos fortalecidos espiritualmente. E quando Isaías partiu para buscar ao Senhor depois da morte do rei Uzias, ele não sabia o que fazer da vida, porque agora ele ficou perdido na sua visão. Ele agora viu Israel desamparado, a nação de Israel. Israel estava numa situação muito ruim diante de Deus,
porque Israel estava no auge, no ápice, no apogeu do pecado. Estava com práticas pecaminosas, com prática que não agradava a Deus. Israel estava vivendo assim. E assim Israel estava numa vida espiritual muito difícil e até mesmo numa vida social desagradável a Deus, porque estava em degradação espiritual e em degradação moral. E Isaías não estava atentando para estas coisas na vida de Israel de uma maneira mais dedicada. Ele mesmo disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele achou até que ia morrer, porque quem vê a glória de Deus morre, quem vê Deus morre, mas ele ali viu só a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus. O homem não pode ver Deus, porque se ele vê com os olhos carnais, ele se desintegra, ele morre, mas ele viu só a presença gloriosa de Deus, ali com a manifestação dos serafins, dos anjos que se fizeram presente ali. Deus trabalhou na visão de Isaías, Deus fez com que Isaías visse a sua presença gloriosa a partir do momento que ele começou a buscar. Se nós não estamos vendo a presença de Deus, se nós não estamos sendo envolvidos pela glória de Deus, se nós não estamos sendo envolvidos pela presença maravilhosa de Deus, é porque está precisando a gente se aproximar de Deus para buscar mais a Deus. Deus tem coisas grandiosas para nós. Às vezes não desfrutamos por falta de dedicação. E Paulo nos ensinou o caminho de ver a glória de Deus, de adentrar a presença de Deus, de realmente ter uma comunhão aprofundada com Deus. Ele disse em Romanos 2, 1 e 2, ele disse: pela compaixão de Deus, meus amados irmãos, rogo-vos que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não diz mais: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos aproximar de Deus, e para aproximar de Deus nós temos que nos sacrificar o nosso tempo, sacrificar a nossa vontade, porque a vontade da carne não é buscar Deus, a vontade da carne não é orar, a vontade da carne não é estudar a palavra de Deus, a vontade da carne é fazer a vontade humana, a vontade desse mundo, está fazendo aquelas coisas que a gente gosta e às vezes até pecando contra Deus. Mas a vontade de Deus é que estejamos na sua presença, nos sacrificando a nós mesmos, como diz o Senhor Jesus: aquele que vier após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então é preciso tomarmos a cruz de Cristo, a cruz do sacrifício, a cruz da morte, porque cruz simboliza morte, simboliza sacrifício, morte. Nós precisamos tomar a cruz e estar crucificando a nós mesmos, morrendo para a nossa carne e para a nossa vontade própria, para ressuscitarmos como Cristo ressuscitou após a morte para Deus, num corpo glorioso, em uma vida gloriosa. Nós precisamos ressuscitar espiritualmente em uma vida gloriosa. No futuro, quando morrermos e partimos para a eternidade, nós vamos ressuscitar na vinda de Cristo para recebermos um novo corpo como Cristo recebeu. Portanto, Deus quer que nós nos sacrifiquemos a vida. Deus quer que nós prestemos a Ele um culto racional, um culto inteligente, um culto que nos leva a prestar com a razão e o coração. Não podemos adorar a Deus e cultuar a Deus de maneira cega, de maneira que não há entendimento. Deus quer que façamos tudo para Ele com entendimento espiritual, porque sem entendimento fica infrutífero o culto e a adoração que nós prestamos ao nosso bondoso Deus. Portanto, vamos procurar conhecer a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, trazendo uma transformação, procurando uma transformação para o nosso entendimento, porque o nosso entendimento precisa da revelação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar realmente desfrutando das maravilhas de Deus na nossa vida. Portanto, meu amigo, esteja procurando viver a presença de Deus de uma maneira pessoal, de uma maneira
viva de uma maneira santa. Além de falar para nós nos sacrificarmos e prestarmos a Deus um culto vivo, ele diz também um culto santo, porque ninguém verá a Deus sem santidade. Para nós vermos a Deus aqui no mundo operando em nossa vida e vermos eternamente na glória, é preciso que nós vivamos a santidade de Deus trazida pelo novo nascimento na nossa vida, operada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus nos nossos corações, na nossa vida. Jesus mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, é Deus que nos santifica mediante nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, o novo nascimento, mediante a transformação da nossa vida, morrendo para a velha vida e nascendo espiritualmente numa nova vida que glorifica e exalta o nome do Senhor, como a própria Bíblia diz. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A vida velha ficou para trás e tudo agora se fez novo, em uma nova vida. Portanto, os que estão em Cristo recebem uma nova vida. Continuam sendo humanos, mas humanos transformados espiritualmente, num andar diferente, um caráter transformado, uma vida que agora vive nos princípios e valores de Deus. Portanto, meus amigos, esta é a palavra que Deus tem para o nosso coração. Precisamos aproximar de Deus para que possa morrer o velho homem, para que possa morrer o pecado, para que possa morrer as coisas que não agradam a Deus. E eu quero revelar para você aqui algumas coisas nesse texto. Isaías disse: eu vi o Senhor. Por que ele expressa eu vi o Senhor? Porque ele não estava vendo claramente, a sua visão espiritual não estava realmente afinada com Deus, era uma visão abafada de Deus, e ele agora, quando se voltou para Deus, os seus olhos espirituais se abriram, como os olhos de Paulo, quando Ananias orou por ele estava cego, naquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, então ele ficou cego, e Deus mandou Ananias lá, onde ele estava hospedado, ali em oração e jejum, para poder orar por ele e os seus olhos voltassem a se abrir, porque a luz de Deus na sua vida, a luz de Jesus Cristo que manifestou na sua vida ali naquele momento, cegou. Por ser tão forte, tão poderosa. E agora Deus mandou Ananias, dizendo: vai lá, Ananias, ora por Paulo, para que ele possa ver. E ele se converteu, ele vai ser uma bênção nas minhas mãos. Ele agora, em vez de perseguir a igreja e de matar os cristãos, ele vai agora dar sua vida pela igreja, por Jesus Cristo e pelos cristãos. Ele agora será um servo meu, usado poderosamente nas minhas mãos. E Isaías, aliás, e Ananias foi lá e deu, e fez a oração por ele, ele voltou a ver, os seus olhos abriram. E é assim que acontece com aqueles que se aproximam de Deus. Os olhos se fecham para o mundo. Os olhos de Paulo se fechou para o mundo, para a vida aqui. E se abriu para o mundo espiritual, para a vida espiritual. É isso que Deus precisa fazer na nossa vida. Nós precisamos morrer na nossa arrogância, na nossa presunção, nosso orgulho. Nós precisamos morrer para isso e viver na nossa humildade e na nossa mansidão e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu vi o Senhor, só foi depois que ele se aproximou de Deus, assentado num alto e sublime trono, porque ele viu o trono de Israel vazio, e agora ele ficou preocupado, pensando no que ia fazer diante da situação. Então ele ficou preocupado. E então por isso Deus lhe deu essa visão, mostrando para ele que ele, o Senhor, estava no comando de Israel, no comando dele, no comando de todas as coisas. O nosso Deus é criador dos céus e da terra. Ele reina sobre céu e terra e sobre tudo aquilo que neles existe. E então também ele viu as abas das vestimentas de Deus, sentado no sublime trono, cobrindo todo o trono.
pleno. Isso quer dizer que a presença de Deus enche todo o espaço. Quando Deus se faz presente na nossa vida, enche todos os espaços vazios da nossa vida. E o templo simboliza a vida humana, como diz na palavra de Deus, na carta aos Coríntios, Paulo falando pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra na nossa vida, habita na nossa vida, mora na nossa vida e preenche todo o espaço vazio da nossa alma que Deus reservou para ele, porque na alma humana há um espaço reservado somente para Deus. E para nós não sermos longos, eu quero aqui também referir que ele viu os serafins voando por cima do trono de Deus. E ele diz que com 2 asas, os serafins têm 6 asas. É um anjo que tem 6 asas e assiste direto no trono de Deus, louvando a Deus. E ele louvava dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus é santo, manifestado isso pelos serafins 3 vezes, porque Deus existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um só Deus, e por isso as 3 pessoas foram louvadas. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. E ele viu os serafins por cima, com 2 asas cobriu o rosto, e com 2 asas cobriu os pés, e com 2 voavam. Por que isso aconteceu? Porque os serafins estavam por cima do trono de Deus e eles não podiam olhar para o trono de Deus, para Deus de cima para baixo. Não podiam olhar, por isso que se cobriu o rosto e os pés, para não haver nenhuma brecha, para eles olharem por cima, porque Deus não se olha de cima, nós olhamos Deus de baixo para cima, e não de cima para baixo, e por isso cobriu os pés, para não ver Deus de cima para baixo, porque isso não pode acontecer, nem mesmo com os anjos, quanto mais o homem, que às vezes quer ser presunçoso, orgulhoso, arrogante, e quer se achar melhor do que Deus, mas nós, para vermos Deus na nossa vida aqui na terra e no céu, nós precisamos olhar de baixo para cima para Deus, de uma maneira humilde, de uma maneira contrita, de uma maneira quebrantada, de uma maneira entregue ao Senhor. Precisamos encarar Deus dessa maneira. Foi assim que os anjos, na pessoa dos serafins, olhavam para Deus. E Isaías aprendeu que para ver Deus tinha que ser de baixo para cima. Por isso ele foi para o templo buscar o Senhor, se render aos pés do Senhor, se ajoelhar aos pés do Senhor para buscar o Senhor, olhando de baixo para cima. Enquanto o homem não aprender a olhar Deus de baixo para cima, ele não vai ver a glória de Deus, nem na terra e nem no céu. Portanto, precisa ver a glória de Deus, olhando Deus de baixo para cima. E quando Isaías fez isso, ele se viu, ele se reconheceu como um homem pecador. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E quando Isaías reconheceu o seu pecado, que confessou a Deus que ele precisava de ser santo, de ser puro, por ter visto a santidade de Deus na pessoa dos serafins e no louvor que os serafins entoavam ao Senhor, ele então se reconheceu como pecador e clamou a Deus dessa maneira. E Deus, no seu excelso amor, porque Deus é a essência do amor, e ele no seu eterno amor, no seu inefável amor, no seu inescrutável amor, então ele se comoveu de Isaías e levou os serafins a buscar no altar, no altar divino, uma brasa viva que é tirada com uma tenaz, que é uma ferramenta espiritual que Deus mostra ali. E então tirou com aquela ferramenta e tocou nos lábios de Isaías e disse: perdoados foram os teus pecados. Agora eu preciso te enviar ao povo de Israel para falar com clareza, para falar realmente aquilo que eu quero que o povo ouça. E ele então, a partir daquele momento, disse: Senhor, eu quero ser enviado, me envia. E Deus disse: diga a esse povo que ele está em pecado, diga a este povo que ele está fora da minha vontade, diga a este povo que eu não estou me agradando dele, diga a este povo que precisam se converter, porque Isaías falara outra hora atrás a respeito da necessidade do povo se converter, mas não com ênfase, não com poder, não com visão, não com entendimento, não com experiência. Portanto, nós precisamos dar ao povo aquilo que temos de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.